Nesse vídeo eu quero falar sobre a minha classe de ativos preferida, as criptomoedas. Eu acredito que serão os ativos com maior upside, mais exponenciais aí para lucrar, para multiplicar o capital no próximo ciclo, nesse ciclo que está para se iniciar, né, pessoal? E aí, a gente vai falar sobre o halving também, que está se aproximando, faltam menos de 100 dias. E aí, o nosso amigo aqui lá no Telegram pediu pra gente falar sobre, eu vou aprofundar então esse tema durante esse vídeo. Para você não perder nada, é só assistir esse vídeo até o final, já deixa seu like aí, seu capitalista. Vamos ler a mensagem dele. Então, Gabriel, boa tarde, você me ajudou muito no meu início com um conteúdo sólido e de qualidade que não se encontra por aí. Muito obrigado pelo carinho. Estou indicando seu canal do YouTube. Por favor, pensem em conteúdo para essa galera que está começando nesse halving. Tem muita gente iniciando. E a girar, e elas não precisam passar pelo que eu passei no início, que é achar pouquíssimos canais com conteúdo de verdade. Faça conteúdo para essa galera, para ajudar eles. Então bora lá para mais um conteúdo aí, pessoal, de cripto aqui no canal. E a gente vai introduzir então essa questão do halving, dessa questão do que acontece no halving, né? E o impacto no preço, mas sempre, como sempre, né, voltado para o investidor. Aqui o nosso foco é os capitalistas malvadões, é o investidor. Então a gente vai falar bastante de preço também, tá, pessoal? Para você que tá querendo começar agora, cara, primeiro você tem que ter um lugar para comprar suas criptos. Aonde que eu compro as minhas criptos? Na BingX. A BingX, o link tá aqui na descrição para você abrir sua conta. É uma exchange sediada em Singapura, o país número 1, se não me falha a memória, do ranking de liberdade, tá? Então a BingX respeita a sua liberdade, ela não exige com que você faça o KYC para negociar criptomoedas. Isso aqui é muito legal e é um grande diferencial. Aproveitem essa ferramenta enquanto ainda isso é possível. Aproveite para negociar suas criptomoedas enquanto ainda você pode ter aí uma ferramenta, que é uma das poucas, que não exige com que você se identifique, né? O KYC é você ter que se identificar, né? Mandar lá sua identidade, aquela coisa toda. Então a maioria já pede isso, a BingX não pede, tá? Não é obrigatório. Ela só vai pedir se você, por exemplo, for negociar em reais, quiser mandar um Pix lá para dentro. Aí você pode, caso você não queira se identificar, você pode ou mandar criptomoedas para a BingX, caso você já tenha criptomoedas, ou você pode usar um P2P, por exemplo, para trocar reais e mandar lá para a BingX, né? Lá no meu treinamento, Clube dos Capitalistas, no módulo Dominando as Criptos, eu disponibilizo o P2P que eu uso, que faz essa transação de maneira anônima também. E aí, com uma exchange como a BingX, você faz as suas transações numa boa, com privacidade. Beleza, pessoal? O link está na descrição. Aqui você pode negociar mercado spot, futuros, centenas de ativos. Cai pra dentro que você vai gostar, uma plataforma bem intuitiva, tá bom? Então é aqui que eu negocio as minhas criptos. Então, o lugar, né? Um lugar seguro para você negociar é o primeiro passo. Agora você vai entender por que o Bitcoin ele tende a se valorizar nos próximos anos, né, pessoal? Ali eu acredito, né, e venho falando isso muito tempo já, que a colheita vai vir para quem plantar lá por 2025, 2026. Esse eu acredito que vai ser a colheita máxima, assim, desse ciclo, né? Vai ser o topo, onde a gente vai realizar lucro e vai colocar lucro no bolso para depois comprar mais barato, e eu vou repetir esse ciclo aí infinitamente, né? Ou até o mercado nos dar essa oportunidade. Então o que acontece no halving? No halving acontece a queda na recompensa aos mineradores, no caso do Bitcoin. Porque o Bitcoin usa aí mineradores, né, justamente para manter a rede ativa, para validar as transações, etc. Então, começou com 50 Bitcoins por bloco minerado. A cada 10 minutos um bloco de transações é minerado, é processado, é validado, e aí a recompensa para quem validou esses blocos era fornecida, 50 bitcoins a cada 10 minutos, então era emitido, digamos assim. Isso lá em 2009, depois de 4 anos isso cai pela metade, isso é no protocolo do Bitcoin. Então isso não se altera, tá? O Bitcoin ele tem supply máximo de 21 milhões de unidades, então ele é bem escasso, certo? E aí também tem mais essa questão ali da queda da recompensa. Então, além dele ser escasso, cada vez essa recompensa vai reduzindo, ele vai se tornando mais escasso, o preço tende a subir. Então, depois de
4 anos caiu pela metade, 25 bitcoins a cada 10 minutos, depois 12,5, e assim vai a cada 4 anos, isso vai caindo pela metade, por isso que ele vai se tornando tão escasso, né? E aqui você consegue ver nessa linha laranja o supply do Bitcoin, a quantidade de Bitcoins que estão em circulação, que são quase aqui 19 milhões 500 e alguma coisa aqui, né? Olha lá, quase 19 milhões e 600 mil Bitcoins, tá? Então tem mais alguns, na verdade falta bastante, né? Então 19 milhões 559, né? Então faltam poucos Bitcoins a serem minerados, né? Faltam menos de 2 milhões, né, de Bitcoins. Então a maior parte dos Bitcoins já foram minerados, tá, pessoal? Isso aqui é interessante você ter em mente, né? Porque então cada vez esse ativo tende a se tornar mais escasso e aquela questão, oferta e demanda, ele tende a se valorizar, tá? E aqui, então, ele é um ativo desinflacionário, aqui você vê o supply caindo, né? Diferente do real, do dólar, né? Que imprime-se a rodo, o Bitcoin cada vez mais imprime-se menos, né? Então, a impressão de Bitcoin, a recompensa lá que eu expliquei para vocês, ela vai caindo. Então, por isso que ele vai se tornando mais escasso. E pensando para longo prazo, ele tende a se valorizar, certo? Aqui a gente vai ignorar algumas questões macroeconômicas, tá? Mas, já que ele pediu uma visão para um iniciante, eu gosto de olhar bastante a questão macroeconômica para gerenciamento da carteira, da exposição, né? Então aqui, por exemplo, tem as perdas não realizadas dos bancos lá e tal. Então é interessante, né, você acompanhar esse conteúdo também da macro para, eventualmente, a economia tradicional não afetar os criptoativos. Eu já venho explicando isso desde 2023. Desde abril eu mostrei para os alunos do Clube dos Capitalistas que eu estava entrando em criptos, tá? Que eu estava comprando. Gabriel, onde que eu vejo o que você está fazendo? Eu quero ver a sua carteira. Ou você se torna membro aqui do canal ou aluno do clube, que lá eu mostro também a minha carteira, tá? Mostro tudo. As ações que eu tenho, as criptomoedas que eu tenho, mostro tudo, beleza? E aqui, pessoal, eu falo desde 2023, então desde o ano passado, que nós estamos num momento do ciclo de mercado das criptos muito bonito, mas tem a questão da macro que pode complicar. Por exemplo, aqui entre 2020 e 2021, né? Teve aquele crash em 2020. Então a gente ia iniciar lá, a gente estava aqui nessa fase pré-acumulação da Bull Run, né? Que é onde dá as altas infinitas, nós ainda estamos na acumulação da Bull Run. Então ainda as maiores altas, as maiores valorizações ainda não chegaram. A galera que está emocionada, fique esperto, porque a Bull Run ainda não chegou. Tem muito lucro pra gente colher. Por isso que eu digo que eu acredito que a Bull Run, o final da Bull Run vai ser lá por 2025, 2026. Tem muito tempo para colher. E com certeza a gente vai brindar, principalmente para quem tá lá no Clube dos Capitalistas, né? E aqui no Membros. Então a gente está nessa fase de pré-acumulação, mas nada impede, por exemplo, da macro dar uma surpresa igual ela deu ali em 2020, né? Então você tem que ficar de olho nessas duas questões. Por isso que você gerencia, você pode ter uma exposição e fazendo compras mensais de cripto, mas também tem um caixa, por exemplo, né? Por conta do contexto. Mas isso é uma questão de individual, de gerenciamento de risco. E do seu perfil de investimento. Eu sou conservador, então eu vou ficar lá 30% exposto em ativos de risco, vou estar barbell, né? Que é como a gente fica na carteira antifrágil. Eu quero ficar mais agressivo, quero estar 80% exposto ou 100% exposto. Isso é uma análise que você vai fazer de acordo com a sua vida, né? E se esse ativo cair 50%, você está preparado para isso? E se cair 70%, você vai aguentar esse tranco? Essa reflexão você tem que fazer. Você tem que pensar também na alta. Pô, e se subir 300%, eu não vou ficar com dor de corno? Então essa reflexão você tem que fazer e tem que gerenciar com o que faz sentido para você, beleza? Mas a gente ainda está, então, nessa fase de pré-acumulação, tá? De acumulação de pré-bull run, tá? E a bull run, eu acredito que vai acontecer talvez 25, não sei, talvez final de 24, se a macro deixar. E aí que acontecem as altas infinitas. Se a gente olhar o modelo do Stock to Flow, pessoal, o que está pegando aqui? Nós estamos, né, ainda naquela fase azul, naquela fase roxa, que é o melhor momento de compra ainda, de acumulação, né? E geralmente quando
termina essa contagem do halving aqui, ó. Você pode ver ali do lado, ó, tá roxinho, né? Quando termina aqui, ó, até ocorre uma queda, ó. Deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Aqui, nessa lateral, nós temos a contagem do halving. Quando chega a 0 aqui, ó. Você pode ver que quando chega a 0 ali, é que fica roxo aqui. Tá vendo? E geralmente nesse momento, ó, ocorre também um crash, né? Um pouquinho antes, ó, do halving. Aqui tá o halving, ó. Aqui tá o halving. Um pouquinho antes, teve até uma alta e depois teve uma queda, né? E aí veio o halving e aí começa a alta. Então também, né, olhando ali 2020, né, por isso que eu tava falando da macro, tem que ficar esperto. Faltam 100 dias pro halving, tá? Faltam 100 dias para o halving. Aqui, a gente tá observando. Deixa eu pegar a seta de novo aqui, ó. O halving foi em maio. Essa queda foi em fevereiro. Fevereiro de 2020, né? E o halving era em abril, né? Então aqui o Bitcoin deu aquela puta queda. Então é um ponto interessante para você observar. Não sei se a macro vai atrapalhar ou não, tá? Não tenho bola de cristal, por isso que a gente investe assumindo humildade perante incerteza, antifrágil, tem um pouco de exposição, também tem caixa para comprar mais barato, a gente tem hedge na nossa carteira, que eu mostro para os membros do canal e para os alunos do clube na prática. E aí, então, a questão é que depois, então, que acontece esse halving, essa redução aí da recompensa, a gente tem aí, depois de alguns dias, a bull run, essa grande alta aí, e geralmente isso é cíclico, isso já aconteceu outras vezes no passado, beleza? Um outro indicador aqui que eu gosto de olhar é a questão aqui do MVRV, pessoal. A gente ainda tem tudo isso aqui, ó, para chegar nessa zona de perigo, né? Então ainda tem muita coisa pro Bitcoin andar. Tá bom, pessoal? Então isso aqui também é cíclico, né? A gente está começando essa pernada, tá? A gente está começando essa jornada de alta depois de uma grande correção, depois de uma grande perda de valor dos criptoativos. Tem altcoins ainda que estão 80% no negativo comparado ao seu topo, né? Que isso a galera esquece de mencionar, mas aqui no canal a gente ajuda muitas pessoas a não perderem o dinheiro nessas quedas, tá? Agora a gente pode comprar essas altcoins mais baratas, né, pessoal? Então a gente tem toda essa alta aqui para surfar, segundo esse indicador, tá? Nada impede de acontecer de novo, igual 2020. Teve uma alta, volta para o fundo do verdinho e aí começa a paulada, né? Nada impede isso de acontecer, tá? Nada impede disso acontecer. Ou aqui, né? Por exemplo, deu a alta. Então nada impede disso acontecer, tá, pessoal? Então, por isso que a gente gerencia, né? Algumas pessoas não gerenciam, elas só compram, então cada um faz o seu gerenciamento. Tem pessoas que gostam de só comprar porque acreditam no ativo no longo prazo. Tem pessoas que gostam de ter um caixa, como eu, gosto de ter um caixa e também de estar exposto. Então, isso vai do perfil de investimento de cada um. Se você vai dar o all-in, se você vai ter uma exposição e também ter caixa, né? Mas por conta do contexto. Mas a questão é, você que está começando, você pode ir comprando aos poucos, todos os meses, né? Aguardando correções e tal. E aí, falando principalmente para quem está começando e tem pouca grana, a gente tem que observar as altcoins, né? A gente ainda não tá numa temporada de altcoin. Parecia que ia, mas não foi, tá? Inclusive, aqui eu vi que as altcoins estão algumas no vermelho, tá? Estão no vermelho. Aqui eu estou com a dominância do Bitcoin, que está subindo. Então, Bitcoin subindo, dominância subindo, as altcoins tendem a apanhar. Se a dominância do Bitcoin cair, aí sim, e manter o preço de preferência, sem uma grande queda no Bitcoin, aí sim a gente poderia também ver uma valorização das altcoins, que são aquelas moedas alternativas, né? Que são aquelas moedas, por exemplo, Matic, né? Vamos pegar aqui algumas criptomoedas aqui, Matic, Near, Phantom, né? Cardano, algumas aí famosas, né? Então, são essas moedas que têm bons fundamentos e que elas têm grande potencial de valorização. Então, as altcoins, eu acredito que elas são muito mais interessantes de surfar um ciclo do que o Bitcoin, tá? E lá no Clube dos Capitalistas, aqui na área de membros do canal do YouTube, vocês vão perceber que o meu foco vai ser estar nas altcoins,
na questão da especulação desse ciclo, porque o Bitcoin ele não vai me entregar 20x de valorização, né? Então ele não vai me entregar isso. Agora, as altcoins elas podem entregar, até porque, por exemplo, deixa eu ver como é que tá aqui a OneInt. Vamos pegar aqui a OneInt. Isso aqui não é recomendação de investimento, faça o que se quiser, tá? Só tô te dando um exemplo. Olha a queda da OneInt aqui, pessoal. 94% de queda mesmo com essa recuperação, que a galera tá achando, perdeu o bonde, perdeu o bonde. Perdeu o bonde aonde, né? Perdeu o bonde aonde? Se o ativo está caindo 94%, quem comprou lá no topo tá perdendo 94% do capital ainda. Então esse ativo, pro cara que comprou no topo ficar no 0 a 0, ele tem que subir 1.600%, meus amigos. 1.600% de alta ele tem que entregar, né? Então as altcoins, principalmente as bem fundamentadas, elas têm muito para entregar ainda, certo? Tem muito para entregar ainda. Elas vão ser muito mais exponenciais do que o Bitcoin, na minha opinião. É difícil ver o Bitcoin entregando 10x de valorização, mas uma altcoin tem muitas que é muito possível. Então, para o cara que está começando, às vezes é interessante também você ter algum tipo de exposição nas altcoins pensando em especular. Aí você estuda um pouco o assunto, né? E vai entender ali as altcoins, vai estudar os projetos. Eu dei alguns nomes aqui, lá no clube e tal, mostro as que eu estou comprando. E aí a grande jogada as altcoins, elas são mais explosivas, são mais arriscadas, são menos fundamentadas, mas para surfar um ciclo, por exemplo, pegar dessa pegada até 2025, 2026, elas tendem a ser muito mais lucrativas do que o Bitcoin. Então, para você que está começando e quer mudar de patamar num ciclo, às vezes estudar as altcoins e gerenciamento de risco para ter as altcoins na carteira pode ser uma boa também, beleza, pessoal? Por hoje é isso, para o vídeo não ficar muito grande, a gente se vê na próxima. Esse é o Capitalista. Tchau, tchau.